Fala, nação rubro-negra, iniciando mais um vídeo aqui para vocês, trazendo hoje as notícias atualizadas sobre a renovação do Filipe Luís. Ao que parece, há alguns impasses ainda para a renovação, para se concretizar a renovação do Filipe Luís. Eles têm preocupado porque está acabando os dias do contrato dele e, assim como eu acredito que vocês também querem que o Filipe Luís continue fazendo um trabalho belíssimo que está fazendo no Flamengo, né? Então, comenta aqui embaixo o que é que vocês acham, que o Flamengo tá certo em tentar pagar menos, para não se complicar financeiramente, ou se o Flamengo tem que desembolsar o que ele tá pedindo para renovação. Eu, como flamenguista, espero que a renovação aconteça o mais rápido possível, né? Porque o Filipe Luís vem fazendo um ótimo trabalho. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham. Vamos ver o que o Pilhado e o Mauro César falou aí sobre essa renovação do Filipe Luís. E créditos de vídeo é da Jovem Pan Esportes, o link do vídeo completo está aqui na descrição. Aí, falando em notícia, tá? Muito se fala nessa renovação Filipe Luís e Flamengo. Isso aí, meu amigo, interessa pra todo mundo, porque o torcedor do Flamengo tá aflito, tá ansioso. Os torcedores rivais também estão, porque pra qualquer torcedor rival vai ser maravilhoso se o Filipe Luís não ficar no Flamengo. E aí, o Mauro César Pereira, eu vou até passar a palavra primeiro pra ele, porque ontem ele trouxe uma notícia, tá? Eu apurei alguma coisa hoje também. Mas, Mauro, você disse que não está perto de uma concretização. Disse, inclusive, que o Flamengo tem planos B e C. O que tá, Mauro, realmente atrapalhando essa negociação? E outra, primeiro eu quero saber a sua apuração, mas depois, a sua opinião. Você acha que ele vai ficar? Mesmo com todos esses ajustes que têm que ser feitos, você acha que ele fica no Flamengo ou não? E outra, eu já tenho uma opinião. Tem que entornar dinheiro pra manter, na minha opinião. Tem que ficar. E você, Mauro? Entornar dinheiro nunca, né? Porque no dia que o Flamengo começar a entornar dinheiro sem pensar no amanhã, ele volta a ser o Flamengo de antes. Aí daqui a pouco tá igual a Vasco e Corinthians, né? Tem que gastar dentro daquilo que é razoável. Eu acho que, assim, o técnico que ganha títulos como ele não se coloca no patamar de um técnico de primeira prateleira ainda, tá? O Marcelo Galhardo ganhou títulos tanto mais até do que ele ganhou durante anos no River Plate e não conseguiu ser um técnico de sucesso no futebol internacional. Na Europa ficou esperando uma proposta de um gigante que não veio. Teve até uma chance pro Mônaco, não quis, não acertou. Foi pro futebol saudita, foi lá e apanhou do Jorge Jesus de novo, como tinha perdido em 2019 e perdeu, voltou. E na Argentina, voltando ao River Plate, faz um trabalho muito, muito ruim. Então, o sucesso do Filipe Luís agora não é certeza de que ele vai brilhar lá na frente. Há uma perspectiva e uma expectativa de que isso aconteça. Eu acho que é absolutamente pertinente essa espera. Mas não há uma certeza. Certeza só o tempo vai dar. Então, acho que assim, ele não é um técnico ainda de um patamar lá em cima. Mas ele subiu muitos lances dessa escadaria do sucesso com esse trabalho que desenvolveu, que é excepcional. Merece ganhar muito mais do que ganha, sem dúvida alguma. Mas existem questões aí pendentes. Uma delas é grana, a outra é duração de contrato e multa rescisória. Tudo isso tem que ser acertado. O Flamengo, a informação que eu apurei é que fez uma proposta de renovação a ele no dia seguinte à derrota para o Central Córdoba. Foi um jogo em 9 de abril, ou seja, em 10 de abril, depois de perder aquele jogo no Maracanã, o Flamengo ofereceu a ele uma proposta. E depois o Flamengo, a apuração que eu estou trazendo, a informação que eu apurei junto a fontes do Flamengo, tá? Vai ficar claro. Não tem informação do lado do Felipe, porque eu não falei com ele nem com o empresário dele, sendo muito sincero. Mas falei com fontes do Flamengo. O Flamengo 5 vezes fez um movimento de procurá-lo para tentar um acordo. E o Flamengo entende que não havia necessidade de colocar o Jorge Mendes, o empresário português, que é muito influente, na negociação, que ela já vinha correndo antes do Felipe contratado. O Flamengo entende que poderiam ter acertado já e tudo bem. O Jorge Mendes faz uma pedida que o Flamengo considera absurda para o estágio da carreira do Felipe, tá? Então temos um impasse aí, certo? E o Flamengo entende até que é normal que ele tenha esse empresário visando no futuro uma carreira europeia. É importante que o Flamengo veja, né, o que faz sentido, né? Porque assim, não é porque o técnico é novo, não é porque o técnico tá iniciando a carreira que ele tem que ganhar menos, né? O trabalho dele tá funcionando, o trabalho dele tá dando certo. Experiência como treinador não quer dizer nada, né? Tanto é que depois de Jorge Jesus passou muitos treinadores pelo Flamengo que não conseguiram se firmar. Então é importante porque é importante sim que veja esse lado, né? O quão o técnico é benéfico para o time e não a experiência dele. Como ele tá falando aí, tipo, sobre o estágio da carreira de Filipe Luís. O cara tá fazendo o time jogar, tá fazendo funcionar, então não tem por que analisar só a experiência de carreira dele, né? É um acordo sem a participação do empresário e, pelo meu entendimento, ele chutou mais para cima aí os valores, as condições, e com isso criou-se um impasse. O Flamengo chama a proposta que está nas mãos do técnico, do seu representante, de proposta final. Tem também que final, entre aspas, né? Porque você pode mudar. Em negociação, tudo pode mudar. Essa é a proposta final. De repente, deixa de ser, né? Passa a ser quase isso. Então, mas hoje a postura é essa. Então, há um impasse sim. A negociação não está tão simples. Acho também que a tendência é que as partes cedam, acreditam, porque o Felipe vai para algum clube europeu no meio da temporada agora, uma grande proposta. Pode acontecer, mas existe essa proposta? Me parece que não. Se existisse, ele talvez até apresentasse ao Flamengo. Já tem uma proposta para ir embora. Vocês vão cobrir? O que se me oferecem? Qual clube na Europa oferecer para o Felipe Luís hoje uma condição de trabalho melhor do que a do Flamengo? Até de competitividade. Ele tem 40 anos, tem muito tempo pela frente. Eu acho que vai acabar acertando. Mas a negociação é uma negociação complexa, não é tão simples como parecia ser. Eu acho até que durante a reta final, algumas declarações, até o Bato falou, essa falta assinar, é aquela coisa, estou na reta final, vou ganhar um campeonato, posso ganhar outro, vou jogar o Mundial, se eu ganhar a Libertadores. Eu vou tratar como uma coisa já mais ou menos encaminhada para não criar polêmica.
Porque as duas partes fizeram, no meu entendimento. Ele evitou falar do assunto, e quando perguntado, toda pessoa do Flamengo, quando falava com a imprensa, tratava com, não, tem caminhado, vai resolver, porque empurra isso lá pra frente no momento. Agora acabou a temporada. Aí você consegue extrair, mesmo que em off, afirmações muito mais contundentes de pessoas envolvidas na negociação de alguma maneira. E a situação é essa. Há sim um impasse, o que é natural. O Felipe se valorizou muito também, e vai tentar tirar o melhor possível para ele. Eu tenho um entendimento, esse é uma opinião que foi manifestada pela primeira vez pelo André Rocha, colega nosso jornalista, eu concordo totalmente com ele. Um ponto que o Flamengo deveria fazer é, tudo certo aqui, vamos renovar. Tem que ter um pacto de palavra e no papel. Aconteça o que aconteceu, o Flamengo não vai mandar ele embora em 2026, tá? Não vai mandar ele embora. E ele também não vai sair no meio do ano. Porque se ele tiver uma perspectiva de saída no meio do ano, se houver um time na Europa já namorando, mandando um sinal que pode vir com a proposta e tal, e que pagaria a multa rescisória no meio do ano para ele sair, que sai agora. Vai sair no meio do ano? Sai agora, beleza, obrigado, tchau, vida que segue. O Flamengo conseguiria contratar um bom técnico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas não é a melhor opção. A melhor opção é continuar. É seguir com ele. Só que o Flamengo não pode ser refém de ninguém, gente. A pessoa faz uma proposta, faz um pedido que o clube considera fora da realidade. O Dorival não renovou por isso, gente. Em 2022. A pedida do Dorival foi padrão perto do Jorge Jesus ganhar. O Dorival não é o Jorge Jesus, pô. Pelo amor de Deus, a diferença é abissal. Não tem comparação. E aí o Flamengo partiu para um outro nome em função disso. Já vinha também fazendo água o trabalho dele, né? Então no final daquela temporada já vinha caindo muito o Flamengo. O repertório não é muito amplo, né? Chega uma hora que o trabalho não evolui. Então, isso vai continuar em discussão. Eu acho até que vão acabar se acertando, porque o Felipe tem uma proposta tão atraente de fora, vale a pena para ele ficar fora do mercado, esperando que o europeu bata na porta. E outra coisa, quero trabalhar na Europa. Europa onde? A maioria dos times da Europa é menor do que o Flamengo. E de outros clubes aqui da América do Sul, a maioria. Maiores do que o Flamengo, do que o Boca, o River, o Corinthians, o Vasco, para citar os dois finalistas aqui da Copa do Brasil. Quero trabalhar na Europa. Europa onde? A maioria dos times da Europa é menor do que o Flamengo. E de outros clubes aqui da América do Sul, a maioria. Maiores do que o Flamengo, do que o Boca, o River, o Corinthians, o Vasco, para citar os dois finalistas aqui da Copa do Brasil, entre outros, Palmeiras. São os gigantes europeus. Alguém acha que o Leganés, o Valladolid, até o Real Betis, vai, ou que o Crystal Palace são maiores que o Flamengo? Não. Claro, você pode estar numa liga mais importante, enfrentando grandes equipes, mas você disputar a competição europeia, brigando por meio de tabela, brigando para não cair. Será que isso vale a pena para ele hoje? Ou ele consolida um trabalho no Flamengo? Ele já tem muita repercussão lá fora por ter sido jogador de sucesso no futebol europeu, Espanha principalmente, mas também Inglaterra, jogou lá, seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, ele certamente, acho que com um pouco de paciência e estratégia, ele pode brilhar mais no Brasil e conseguir abrir portas, ainda mais com o empresário que ele contratou, que é um cara muito influente, de clubes de um porte já mais interessantes para ele tentar chegar, quem sabe, no patamar mais alto com o passar do tempo. Ele tem o tempo a favor dele. Eu acho que vão acabar se entendendo, mas nesse momento existe um impasse. Isso é notícia. Ó, eu concordo em partes com o Mauro, tá? A gente vai fechar o programa já, mas só trazendo uma opinião aqui, o Flamengo não pode ser refém mesmo. Mas eu jogo totalmente contra o seguinte: não vamos pagar caro pelo Felipe Luiz, aí depois paga caro por uma bosta de treinador. Coisa que muitas vezes acontece. Tem treinador no Brasil que não faz diferença nenhuma, que ganha salários exorbitantes. Então, eu sou a favor de pagar muito alto pelo Felipe Luiz, tá? Muito alto. Concordo, não pode ser refém. Agora, o cara ganhou Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Eu acho que valorizou mesmo, paga alto. Não que o Mauro esteja dizendo que isso não tem que acontecer. Eu acho que tem que pagar. Por quê? Porque pode perder um cara que já conhece o time, já tem um estilo de jogo, já ganhou títulos, pra depois pagar caro. E um cara que vai chegar, mas não é só dinheiro, vai ser um incógnita. Não é só dinheiro. Fala, Mauro, rapidinho que a gente vai ter que fechar já. Pode falar. Que não é só grana. É aquele negócio que eu tava citando, né? Tipo, não é só experiência. Porque é o que ele tá falando. Se não... Felipe Luiz não tem anos de experiência por conta que se formou agora como técnico, tá iniciando a carreira como jogador, né? Mas se desfazer do Felipe Luiz agora, exemplo, né? Não renova com o Felipe Luiz, depois vai ter que gastar muito dinheiro para vir um técnico que vai ter que conquistar jogador, que pôr o ritmo de jogo que ele gosta de trabalhar, o que ele gosta, né? Identidade de jogo do Flamengo. E aí que pode não dar certo, a gente passa mais 1, 2 anos atrás de técnico, assim como foi depois que Jorge Jesus saiu. Então acho que não é a hora de criar tantos impasses assim para não manter Felipe Luiz. Acho que é a hora de manter, é hora da gente fazer mais 1, 2 temporadas aí no auge com ele, né? Porque certamente depois disso, com o trabalho bem feito que ele vem fazendo, ele vai sair, né? Então, que consiga renovar logo. Mas comenta aqui embaixo o que é que você acha, né? Sobre essa renovação, sobre essa negociação, sobre o Flamengo sobre ainda não ter fechado com o Felipe Luiz e, né, o que é que você acha como torcedor? Não é só grana, né? Não é só grana. Tem questão de multa rescisória. O Flamengo tem que se proteger. Vamos lá, eu quero ganhar X, eu pago. Beleza, multa rescisória, multa baixa. Chega no meio do ano, o cara mete o pé. Entendeu? Aí repete aquilo que eu fiz com o Jorge Jesus na pandemia. Então não é só dinheiro, tem mais coisas em discussão, além da grana. Que seria uma multa rescisória, né? Porque o Felipe Luiz deve querer uma multa baixa para casos de proposta da Europa. Aí é o Mauro trazendo mais um que pode ser um problema, né, Mauro? Mais um que pode ser esse problema aí. Ter uma multa rescisória baixa para poder ir para a Europa sem problemas. Para finalizar aqui, concordo com o que o Mauro César tá falando em relação a... É ruim se ele renovar e no meio do ano ele sair para a Europa ou para qualquer outro clube.
O Flamengo vai ficar, tipo, meia temporada com ele. E aí vai começar mais tarde ainda, que eu tinha acabado de comentar no comentário anterior, que era sobre ir atrás de um técnico para ter que readaptar, enfim. Aí no início dessa temporada já é ruim. Já seria ruim se o técnico iniciasse o ano, né, um técnico novo com o Flamengo. É o que eu tô falando, ele ia ter que readaptar tudo de novo. Ia ter que implantar estilo de jogo de novo. Pior se for no meio da temporada. É pior ainda. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui.